Amém. Obrigado, pastor. Que a graça e a paz novamente seja com todos. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13. Texto bastante conhecido. Um dos clássicos da Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Primeira Coríntios, capítulo 13. Vamos ler todo o capítulo. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante desses é o amor. Não feche a Bíblia, pode se assentar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua graça maravilhosa. Deus, em nome de Jesus, Deus, fala conosco. Eu me coloco, meu Pai, de maneira, meu Pai, pequenina, Deus, pequeníssima, meu Pai, até mesmo incompatível, meu Pai, indigna diante da sua poderosa palavra. Pai, fala conosco, fala comigo como o Senhor tem falado, meu Pai, durante esses dias, através dessa mensagem. Muito obrigado, que nós possamos sair diferentemente de como entramos. Muito obrigado, essa é a oração que lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quis ler o texto todo porque o texto é bonito, o texto é muito bonito. Mas eu vou usar poucos versículos desse capítulo. Quisera eu poder usar todos hoje, mas não vai dar tempo. Então quero usar poucos versículos. Esse texto ele é tema e foi tema de muitas obras, tanto musicais como literárias e de filmes. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei daquela música do Renato Russo. Ele cantava, isso há muito tempo atrás, que ele cantava esse capítulo, né? Então, isso me faz pensar que esse texto ele foi inspiração tanto para quem é do povo de Deus, como também para quem não é do povo de Deus. Então eu creio particularmente que se todo livro de sabedoria que a gente tem existente no mundo hoje, se todos os livros de sabedoria, se todos os livros de conhecimento fossem extintos da Terra por algum cataclisma, vamos supor que acontecesse algo global, que perdêssemos todos os livros de sabedoria, ou todos os livros mesmo, que perdêssemos tudo, e sobrasse apenas uma folha da Bíblia, e se sobrasse apenas o capítulo 13 de 1 Coríntios, eu particularmente acredito que a humanidade, a que restou desse cataclisma, desse apocalipse, estaria satisfeita, estaria farta o suficiente para poder coexistir em paz e em segurança. Não sei se você chegou a essa conclusão, mas eu cheguei a essa conclusão. E qual é o tema central do capítulo? É o amor, não tem como não falar que é o amor. É o amor. Eu gosto muito de fazer as minhas mensagens muito didáticas, muito beabá mesmo. Porque eu não tenho chamado de pregação, não sou pregador. Meu chamado é de ensino, então eu gosto de fazer tudo direitinho, bonitinho,
para que você saia daqui sabendo. Não adianta nada eu pregar assim maravilhosamente bem, e você, como já aconteceu quando eu tentei pregar, você não entendia nada. Então eu prefiro que você saia daqui sabendo a mensagem, o que eu quero dizer com isso. Então eu fui procurar a definição de amor, e por espanto meu não tem uma definição certa. Não existe uma definição certa de amor. Isso é um erro. Então o que eu pude fazer uma síntese do que significa o sentimento amor. Eu falo o seguinte: amor é um sentimento, uma afeição forte por outra pessoa, nascida de laços consanguíneos, ou seja, parentes próximos de sangue, ou de relações sociais, amigos, né? Assim por diante. Ou seja, é uma afeição viva. Então a palavra amor na língua portuguesa, ela tem um problema. A palavra amor é isso para tudo e para todos. Então eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu pastor, amo minha cadeira predileta, amo meu filme preferido, eu amo tudo. Então é uma palavra que serve para praticamente tudo. Então eu achei isso maravilhoso, que o Espírito Santo me fez pensar o seguinte, que o amor, a gente pode dar vários nomes para o amor de várias situações. Como por exemplo, quando desperta o amor, vou falar agora no sentido de homem e mulher, né? O amor eros, interesse entre pessoas de sexos diferentes. Quando nasce o amor, por exemplo, como é que a gente chama esse amor? Quando começa a despertar, a gente chama de flerte. A gente está flertando com outra pessoa. Quando a gente olha para uma pessoa, quando você olhou para o seu marido, olhou para sua esposa, primeiro pensamento que veio na sua cabeça: bonita, hein? Ou interessante, hein? Então o que é isso? É o flerte, é o amor nascendo. Então quando o amor cresce, a gente chama de interesse. Então a gente passa a procurar mais informações, a gente passa a buscar mais sobre aquela pessoa. Por quê? Porque estou interessado naquela pessoa, então é o interesse. O amor, quando ele cresce, ele vai crescendo, ele se torna interesse. O amor, quando ele se torna importante, como é que a gente chama ele? A gente chama ele de paixão. Quando o amor se torna a coisa mais importante de tudo, a gente fica apaixonado. Então quando a gente se apaixona, a gente fica meio lesado da cabeça, porque tudo que a gente faz é aquela pessoa. Então aquele alvo, aquele ser humano, seja homem ou seja mulher, seja seu marido, seja sua esposa, torna-se o alvo de tudo. Você não pensa mais nada, você não pensa em trabalhar, você não come, você não dorme, você não faz mais nada. Por quê? Porque aquele amor, aquele sentimento direcionado àquela pessoa específica se torna o mais importante. Tudo se torna secundário. Mas a paixão, o amor que vai crescendo, aliás, o amor que cresceu e que se torna interessante, a gente chama de paixão. E quando o amor se estabiliza, como é que a gente chama? A gente chama de relacionamento. Quando aquela fase da paixão se aquieta dentro de nós, passa aquela fase desesperada: meu Deus, eu quero ver, eu quero falar 24 horas por dia, 3 horas da manhã estou mandando mensagem, você está com sono? Não estou com sono, vamos até 6 horas da manhã e tal, vamos conversar, vamos trocar carta. Na época das cartas, já mandei muita carta. E tal, manda a carta aqui, manda a carta ali e tal, vamos ligar. Na época do telefone também eu peguei um pouquinho. Desliga você, não, mas desliga você. Você não desligou, aquela coisa toda e tal. Então quando esse furor, quando essa efusão vai acalmando dentro da gente, a gente chama de relacionamento. Quando o amor, ele se estabelece. Quando eu não me preocupo tanto com a outra pessoa, não se preocupar tanto, não significa que é desleixo, mas está seguro dentro do seu coração. Como por exemplo, se eu pegar o telefone, eu não preciso ficar desesperado. Eu sei que aquela pessoa vai estar lá, do outro lado do telefone. Então, se eu chegando em casa, por exemplo, eu tenho certeza que ela vai estar lá. Eu não preciso ficar nessa agonia desesperada: meu Deus, o que ela está fazendo? Meu Deus, não, calma, calma. Calma. Então, quando o amor se estabiliza dentro de nós, a gente chama de relacionamento. Agora, quando o amor vai diminuindo, quando o amor vai acabando, né, vai dando uma queda, assim, a gente chama de esfriamento. O amor que se esfria, né? Esse é o amor que vai diminuindo. E se você já não faz tanta questão, né? Se está azul, se está de verde, se está de amarelo, então está esfriando aquele interesse, aquela paixão, o relacionamento chega num ponto de estabilidade que vai perdendo interesse, que vai chegando na normalidade, que vai chegando na rotina. Rotina é ruim? Não é ruim rotina. Mas o perigo da rotina é quando eu me acostumo com ela. Porque quando eu tenho a plena segurança de que tudo que eu fizer, a outra pessoa vai suportar. Tudo que eu acho que é certo, a pessoa vai aceitar. E nem sempre é assim.
Porque eu costumo dizer que relacionamentos são duas pessoas totalmente diferentes que um dia resolveram ficar juntas. Relacionamento tem tudo para dar errado, só dá certo porque Deus foi o criador do casamento. Tem tudo para dar errado, só dá certo porque Deus abençoa. Então, quando o amor morre de fato, quando não há nenhum tipo de emoção, de interesse, de nada, esse amor que morre, a gente chama de separação. Então, quando uma pessoa separa, quando não existe mais amor naquela pessoa, existe outro tipo de sentimento que não é amor, que é raiva, ressentimento, que é briga e tal. E eu achei isso fantástico, foi o ciclo do amor que o Espírito Santo me trouxe à mente. Eu achei isso fantástico. Mas eu e você também precisamos de um amor que a gente não descobre na televisão, a gente não descobre lendo livro, revista. A gente precisa de um amor que é o amor de Deus, é o amor ágape. É o amor ágape. O que é o amor ágape, o amor de Deus? É o coração de Deus dentro do nosso coração. Em resumo é isso. É o amor de Deus dentro do nosso coração. Então a gente pode entender que o amor é um sentimento que visa o bem-estar do outro, a melhora, o aprimoramento do outro ser humano, ainda que isso traga algum tipo de prejuízo para a gente. Como, por exemplo, você vai lembrar na época que você estava apaixonado pelo seu esposo ou pela sua esposa, você não media esforços para que aquela pessoa ficasse feliz ou se sentisse agradável na sua presença. Não importa se você deixou de comer, se você deixou de vestir, se você tomou um prejuízo financeiro, não importa. O importante, qual é o mais importante? Que a outra pessoa, que o alvo do seu amor, que o produto final do seu amor esteja feliz. Em resumo, o amor é isso. É um sentimento que eu posso fazer para que a outra pessoa esteja feliz. Baseado nessa introdução que eu passei para vocês, o Espírito Santo me mostrou nos primeiros versículos como é que acontece. Como é que isso acontece? Qual é o amor de Deus, que é esse amor ágape, comparado ao tempo que a gente vive hoje? Eu não tenho um tema para essa mensagem, mas se tivesse um tema seria... Tem uma expressão que geralmente que se fala muito no Dia dos Namorados, que é aquela expressão americana, love is in the air, que é que o amor está no ar. Mas eu queria falar o oposto, falar que sim, que o amor não está no ar. Então, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria o amor não estar no ar. Por quê? Porque Jesus disse, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos. Então, se você concordou comigo que o amor é um sentimento que faz o bem-estar, que promove o bem-estar, o aprimoramento do outro ser humano, e a gente não vê isso com frequência, basta direcionar essa definição para nós, para dentro de nós. Será que eu estou fazendo o outro, não necessariamente as pessoas que moram comigo, mas eu falo com relação à igreja, será que eu estou fazendo o possível para que o meu irmão, a minha irmã, se sinta confortável, se sinta amável por mim, ainda que isso gere um prejuízo para mim? A gente pode falar isso para nós. Então a gente vai ver que o negócio é um pouquinho feio. Então volta lá no versículo 1 do capítulo 13. Se você fechou a Bíblia, abre rapidinho. Versículo 1 do capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Felipe, faz um favor para mim. Pega a baqueta ali para mim da bateria, por favor. Por gentileza. Então, o que eu aprendo com isso? O que o Espírito Santo falou para mim? O amor nesse primeiro versículo é superior ao discurso e à minha pregação. Quando eu falo discurso, é a minha pregação. Obrigado, querido. Não quero falar de pregadores, não, porque dá a entender que a discurso e pregação é só aquelas pessoas que mexem com pregação, que mexem com a pregação da... Não é isso. Vou falar isso por quê? Por melhor que seja o meu discurso ou as minhas palavras, por mais bonitas que sejam as minhas palavras, se eu não tiver amor, se o amor não estiver regando, recheando as minhas palavras, de nada serve. Todo mundo aqui sabe que no século passado, lá meados de 1930 e poucos até 1945, a gente enfrentou, o mundo enfrentou a Segunda Grande Guerra Mundial. Eu estava pesquisando e um grande líder, né, dessa época aí juntou uns jovens para motivar os seus jovens, para que eles não sucumbissem àquele período de horror, de tragédia. Eu transcrevi só a primeira parte do discurso, que diz assim, ó: meus jovens alemães, após um ano, isso aqui era uma reunião de jovens, era uma grande concentração de jovens. Meus jovens alemães,
após um ano, tenho a oportunidade de dar-lhes boas-vindas. Aqueles que estão aqui no estádio são um pequeno segmento da massa, que estão lá fora por toda a Alemanha. Desejamos que vocês, rapazes alemães e garotas, observam tudo que nós esperamos da Alemanha para um novo tempo. Queremos ser uma nação unida, e vocês, meus jovens, formarão essa nação. No futuro, não queremos ver separação, e que isso não apareça entre vocês. E vocês precisam se educar para tal. Queremos que essas pessoas sejam vocês, e vocês devem praticar a obediência. Desejamos que as pessoas almejam a paz, mas também sejam corajosos. É um discurso muito bonito, maravilhoso, mas quem disse isso foi Hitler. Hitler disse esse discurso para a juventude hitlerista, porque num determinado momento da guerra, muitos soldados estavam morrendo, então ele recrutou milhares de jovens. Então, para receber esses jovens, só o começo desse discurso foi isso aqui. Então, quando eu falo, por isso que a Bíblia fala que se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se você não tiver amor, meu filho, nada vale. Esse discurso que eu li aqui podia ser lido em qualquer lugar, qualquer reunião de jovem, qualquer congresso de jovem que todo mundo ia bater palma. Por quê? Porque as palavras são muito bonitas e é verdade. Como que um endemoniado daquele vai falar que nós queremos um país, uma Alemanha sólida, onde vocês, jovens, são o futuro dessa nação e nós queremos que vocês pratiquem a obediência? Então o discurso pode ser maravilhoso, pode ser lindo. E quando eu falo sobre discurso, não quero falar sobre grandes líderes. Todos nós temos uma filosofia de vida, todos nós. Todos nós temos um grupo temos um conjunto de valores que nós acreditamos. E todos os dias, mesmo sem eu e sem você perceber, falamos desses valores que tem dentro de nós. Os nossos valores são os valores judaico-cristãos, baseados na Bíblia. Então o seu discurso, a sua moralidade cristã pode ser linda e maravilhosa, como a minha também. Mas se as minhas palavras no dia a dia não tiver regado com esse amor, o amor ágape, o amor de Deus, nada do que você vai falar vai servir. Nada. Isso é muito perigoso, porque isso vai de encontro justamente o oposto que a gente aprendeu durante muitos anos. O que a gente aprendeu durante muitos anos? Que nós devemos servir ao Senhor. Temos que servir? É verdade, temos que servir sim. Mas muitos de nós, em algum momento da caminhada, nos colocamos no piloto automático. Eu tenho que servir, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Como se isso, no automático, arrancasse sorrisos de Deus. Sendo que Deus não... Claro que Deus fica feliz com o nosso serviço ministerial, claro que Ele fica. Mas Ele fica muito mais com aqui dentro. O que está aqui dentro. Então por isso que Jesus fala lá naquele último dia, lá em Mateus 7,21, que muitos vão chegar para mim, para Ele no caso, né? E vai falar, Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Por que a gente não vai poder entrar? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, ou seja, Senhor, nós trabalhamos na Tua obra, por que a gente não vai entrar? Porque aqui, ó, as minhas atitudes não foram regadas de amor. O amor é superior ao discurso. O amor é superior ao discurso que eu defendo, que eu acredito. Jesus quebrou o sistema religioso político da época com as suas palavras. E é verdade, Jesus arrebentou o sistema religioso da época. Mas o amor que estava impregnado nele mudou a vida das pessoas. Quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente ouve falar sobre Jesus, nós não ouvimos falar da fé de Jesus. Já parou para pensar? Que as pessoas não exaltam a fé de Jesus. As pessoas não exaltam os milagres de Jesus, falamos os milagres, mas não exaltamos o milagre do Senhor. Qual que é a base, qual que é o centro das nossas pregações? É o amor de Deus. Jesus fez muitas coisas, como no finalzinho do livro de João, João fala que Jesus fez muitas coisas, tantas coisas que se juntasse todos os livros da época, não daria conta de tanta coisa que Jesus fez. Mas não foi as obras de Jesus que revolucionaram a história. Foi o amor do Senhor que revolucionou a história e a vida de cada pessoa que teve contato com Ele. Cada pessoa. Eu só quero ler aqui uma passagem que você conhece, mas eu quero ler uma outra versão, que tem alguns detalhes assim, que chama
bastante atenção é a passagem da mulher, aquela mulher que é pega no ato do adultério. Deixa eu escolher aqui uma versão diferente. Fala assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhe ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada no flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, o que dizes a este respeito? E eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa contra para que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, e escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Novamente se inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviam isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher em pé aonde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo mais ninguém além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Então assim disse Jesus: nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. E Jesus defendeu o seu testemunho. Então qual foi a coisa mais maravilhosa dessa cena? Não foi Jesus escrevendo na areia. Não foi. Foi o amor de Cristo manifesto por causa daquela mulher. Nessa versão fala que os sacerdotes e os escribas forçaram aquela mulher a ficar de pé. O texto aqui fala que ela foi pego no ato do adultério, ou seja, ela estava lá coisando com outra pessoa. Entendeu? Então ninguém faz isso com roupa, automaticamente estava sem roupa, pelado. Então na hora da confusão, na hora do vamos ver, o que ela pode fazer? No máximo, se desse tempo talvez, ela pegou o lençol, pegou um pedaço de pano e levou junto. E agarrou como se fosse o último pedaço de madeira no meio do oceano. E ela foi xingada, foi feito horrores com ela. E os sacerdotes obrigaram ela a ficar de pé. Mas Jesus, por amar aquela mulher, respeitou a nudez dela. O que ele fez? Olhou, a atenção dele ficou cravado na terra. Ficou fazendo qualquer coisa lá. Ele respeitou a integridade daquela mulher, a honra daquela mulher. E os sacerdotes perturbaram tanto Jesus que não teve jeito, Jesus teve que levantar. Não porque Jesus, meu Deus, eu não posso olhar que eu sou muito santo, não posso. Não. Era para mostrar que Jesus era diferente daqueles, que Jesus tinha amor nas suas atitudes. Era unicamente isso. E Jesus chegou, deu aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, e cada um foi o quê? É o seguinte, se qualquer pessoa tacasse a primeira pedra, o que ia acontecer? O vizinho ia falar: mas como assim? E aquele negócio que você fez ontem? Não, e aquele dinheiro que você está me devendo? Ia ser uma confusão, ia ser um negócio, e o negócio ia sair muito pior do que poderia ser. Muito pior. Aí, o quê? Miserável, olha. Aí, na hora, tanto que a Bíblia fala que a consciência de cada um foi, acusando cada um deles. Acho, não, deixa isso pra lá, não, vambora, isso aí não vai nada não, vambora. Aí Jesus falou com essa mulher: cadê os teus acusadores? Cadê? A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que se ela estivesse sem roupa, o que ela fez? O que Jesus pode ter feito? Eu acredito firmemente nisso, que Jesus pode ter pego um pedaço de pano, pode ter pedido um pedaço de pano para uma das mulheres que seguiam ele, cobriu aquela mulher com um pedaço de pano para que ela ficasse de uma forma que ela pudesse voltar para casa, dignamente. E com aquele abraço de Jesus, Jesus fala: mulher, vai-te em paz. Mas não peca mais não, hein? Vai-te em paz. Então com aquele ato de Jesus, pode não ter sido isso, pode ser somente uma palavra, mas não importa. A palavra de Jesus: mulher,
vai-te em paz. A mulher sentiu o amor de Deus ali, ó, nocauteando ela na hora. Te garanto, a Bíblia não fala como 2 e 2 são 4, que o único homem que essa mulher amou na vida foi Jesus. Depois disso foi Jesus. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza absoluta disso. Ou seja, que o amor de Cristo salvou aquela mulher. Não foi o discurso de Jesus, foi o amor de Jesus que salvou aquela mulher. Então a Bíblia fala que se eu, ainda que eu tivesse o dom de línguas, né, de falar todos os idiomas, e se eu tivesse o poder de falar e entender a linguagem dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria isso aqui, ó. Só isso. Nada mais. Vamos lá, por versículos 2 e 3. Acompanhe comigo aí. Versículos 2 e 3. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que eu aprendo com isso? Que o amor é superior aos dons espirituais e ao meu serviço ministerial. Aqui mato 2 com uma cajadada só. Por exemplo, aqui o texto fala sobre dom de profecia. Nesse caso aqui, a profecia seria a pregação, porque na época não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, então a base da pregação de Paulo era revelado por Jesus. Jesus revelava o que aconteceu na época dos apóstolos e Paulo pregava. Claro que Paulo também sabia, porque ele conviveu um tempo com os apóstolos. Mas parte da pregação de Paulo era por revelação divina. Então, ainda que eu tivesse esse dom, esse poder do céu de ser revelado a mensagem de Deus. E outra coisa também sobre profecia. Profecia quer dizer predizer o futuro. Então, ainda que eu tivesse o poder dado por Deus de predizer o que vai acontecer, ainda que eu tivesse isso, Paulo também fala o dom de conhecimento. O que é isso? Dom de conhecimento é saber como Deus sabe, saber a causa do problema. Como assim? Um exemplo de dom de conhecimento foi quando Pedro teve a revelação da ação de Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira chegou ao templo para ofertar, imediatamente o Espírito Santo revelou o que estava acontecendo. Então, palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria é isso. No Velho Testamento, o rei, se não me engano, o rei da Síria, ou da Síria, se não me engano, estava revoltado porque ele achava que tinha um espião no meio ali. Mas um dos seus servos falava assim, não, Senhor, tem um profeta lá em Israel, que eu não sei o que acontece, que ele sabe tudo que a gente conversa aqui no quarto do Senhor. Então, era Deus revelando a causa do problema. Então, o dom de conhecimento é isso. E o dom da fé? O dom da fé aqui é diferente da fé normal, porque a Bíblia fala lá em Hebreus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé gerada por causa da palavra de Deus, por causa da pregação do Evangelho. Mas o dom da fé é um dom extraordinário, isso é alguma coisa à parte. É um dom extraordinário fornecido aos crentes para que eles fiquem firmes, de uma maneira quase que inabalável, nas promessas de Deus, no poder e na presença. Esse dom de fé é um dom que Deus dá a pouquíssimas pessoas, infelizmente. Queria que ele desse para todos, mas ele dá para poucas pessoas. Então o apóstolo Paulo está falando que se ele tivesse o dom de profecia, se ele tivesse o dom de conhecimento, se ele tivesse o dom da fé, mas se ele não tivesse o amor entranhado dentro dele, arraigado dentro dele, nada disso teria proveito ou seria proveitoso. Então o que eu aprendo com isso? Que podemos ter o dom extraordinário, podemos curar, libertar, levar à salvação, mas se as minhas ações não estiverem recheadas de amor, nada vale. Em Mateus 8:28 fala que Jesus acalmou 2 vezes a tempestade. Na primeira vez que ele acalma a tempestade, ele estava indo em direção a Gadara, em Gadara, para poder libertar o endemoniado gadareno. Então Jesus ali demonstra um poder assim fantástico, maravilhoso. Tanto que em outro evangelho fala assim, mas quem é este que tem poder sobre os ventos e sobre o mar? Quem é este? Quem é este? Mas Jesus usou os seus atributos, os seus poderes, não para se amostrar, mas para chegar até o endemoniado.
Outra coisa que eu aprendo aqui, que Jesus apenas usou os seus atributos para amar um endemoniado, diferente de alguns que usam as pessoas para amar os seus atributos. Então a gente vê muito aí no meio evangélico de hoje, no meio evangélico atual, que as pessoas usam outras pessoas não porque eles a amam, mas porque amam o seu ministério. Quem nunca viu, né? A pessoa está lá, por exemplo, eu estou aqui hoje fazendo uma boa ação, entendeu? Estamos aqui hoje, aqui e tal, estamos aqui, ali, tá vendo ali, ó? Ali o orfanato, estamos ali no orfanato, fazendo uma boa ação. Então, usando as pessoas para amar o seu dom, para amar o seu chamado, e não é isso que a Bíblia fala. A igreja do primeiro século era a mais espetacular em sinais e maravilhas. A igreja de Corinto era uma igreja perfeita em questão de dons espirituais. A igreja de Corinto teve todos os 9 dons do Espírito. Mas o que fez a diferença da igreja primitiva, mas o que fez a igreja varrer o mundo antigo, foi o amor através do Evangelho. Não sei se você sabe, mas se você conhece minimamente a história da igreja, minimamente, se você vai saber a história dos martírios no Coliseu, não foram os milagres, não foram os eventos apoteóticos que Deus fez lá. Não foi. Foi o amor daquelas pessoas que se entregaram a Jesus. E por causa dessa ação, muitos romanos que ficavam na plateia se convertiam. Muitos. Então não foi o dom maravilhoso das pessoas que estavam sendo martirizadas. Era o amor delas. Em Mateus 23:15, Jesus dando uma dura nos fariseus, ele fala o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou um novo convertido. Para fazer um prosélito e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais que vós. Eita! É duro esse negócio aqui. O que eu aprendo com isso também? Eu só posso gerar aquilo que eu sou. Por exemplo, o pastor e a pastora casaram, tiveram suas relações, geraram a Priscila e a Sara. Ou seja, ser humano só pode gerar ser humano. Macaco só dá macaco. Cachorro só dá cachorro. Ou seja, religioso só gera religioso. Então o que Jesus está falando é isso. Olha, vocês rompem, desbravam territórios, fazem pessoas novas convertidas ao judaísmo. Vocês fazendo isso, vocês estão condenando essas pessoas 2 vezes mais ao inferno. Por quê? Porque a pessoa, antes de conhecer o judaísmo, era perdida, era gentia. Já ia para o inferno do mesmo jeito. Depois que ela se torna membro do judaísmo, ela se torna religiosa. Então 2 vezes. Ela ia para o inferno porque ela era ímpia, agora vai para o inferno porque ela é ímpia e religiosa. 2 vezes mais. Então a gente só pode produzir o que nós somos. Então religioso só produz religioso. E gente que ama o Senhor só reproduz gente que ama o Senhor ou ama as pessoas. Às vezes o problema não está no resultado final, ou seja, às vezes o problema não está no discípulo, mas na matriz, que é o discipulador. Por exemplo, vamos observar Jesus. Vamos ver quem Jesus gerou. Jesus gerou os apóstolos. Os apóstolos são os seres humanos, dentro do contexto bíblico, mais extraordinários que a história conheceu. Mais extraordinários. Ok, lindo, maravilhoso, não preciso falar sobre os apóstolos, os irmãos sabem. Agora vamos ver o que os fariseus geraram. Os fariseus geraram Saulo. Quem foi Saulo? Saulo, antes da conversão, antes de ter encontro com Jesus, a Bíblia fala que antes dele ir para Damasco, a Bíblia fala que ele respirava ameaças de morte. Ou se a Bíblia fala que ele respirava ameaças de morte, eu não quero nem imaginar o que estava dentro dele. Por quê? Porque Saulo foi fruto da geração dos fariseus da época. Então eu só posso gerar aquilo que eu sou. Jesus gerou os discípulos e toda a cristandade ao longo dos séculos. E os fariseus geraram Saulo de Tarso. Vamos dar uma olhadinha lá no versículo 4. Última coisa para a gente aprender, que o amor é superior ao meu discurso.
que o amor é superior aos meus dons espirituais e ao meu exercício ministerial. Vamos ver o 4 até o 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja. O amor não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Até aí. O amor nunca falha. Então o que eu aprendo? Terceira coisa e última. O amor é superior ao Deus ego. Vou repetir. O amor é superior ao Deus ego. A palavra ego no original grego significa eu. Eu. Mas só que é o eu. O que é o eu? O eu é o centro, é o núcleo, é o cerne da pessoa humana, é o homem interior. É o que a Bíblia fala, é o homem interior. Nos últimos dias o ego tem se tornado um Deus mais adorado e mais servido do que o Deus verdadeiro. Fala igual o Bispo Macedo. É ou não é? É. Como? Então vamos ver, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho, porque o horário não me permite muito. Vamos dar uma passadinha, vamos ver como a gente agrada a esse Deus. Vamos dar uma olhadinha como a gente pode amar e pode servir a esse Deus. Peguei 3 mandamentos do Deus ego. Primeiro mandamento do Deus ego: fazer o que se gosta pelo tempo que quiser. Fazer o que se gosta pelo tempo que quiser, não tem problema. Você gosta? Faz então o tempo que você quiser. Não tem limite não, faz. Por exemplo, vou pegar um exemplo clássico do celular. Celular, você gosta de celular? Eu gosto de celular. Na verdade, eu tentei que me policiar bastante. Eu gosto de celular. Fica ali no telefone, perde tempo ali com as redes sociais, com o telefone. Fica comendo nada, fica vendo nada. E outra coisa, o Espírito Santo me lembrou aqui. Não sei se vocês já notaram que o Facebook foi feito para prender a nossa atenção. Facebook, Instagram, Twitter, foi feito para prender a nossa atenção. Sabe por quê? Porque você vai rolando aquele negócio para cima, o trem nunca acaba. Nunca acaba. Você vai ver isso aqui, ó. Você fica 3 dias ali, você vai cansar, o dedo vai cair e o negócio não vai acabar. Porque ele foi feito justamente isso, para manter a sua atenção presa no aparelho. Então o que o Deus ego fala? Faz o que você quiser, mas faz o tempo que você precisar. Eu não exijo a sua atenção. Aliás, exige, né? Fazendo isso. Não, faz o tempo que você quiser. Você gosta? Então tá bom. Isso é um detalhe muito perigoso, porque na Bíblia é satânica. Na Bíblia, porque, não sei se você sabe, existe a igreja de Satanás. Lá em São Paulo tem uma sede. E na primeira página, se eu não me engano, no primeiro versículo da Bíblia de Satanás, acho que é capítulo 1, versículo 1, fala assim: faz o que agrada o teu coração. Tá lá. Não é literalmente essas palavras, mas o sentido é esse. Se você gosta, faz o que agrada o teu coração. Esse é o primeiro versículo da Bíblia satânica. Outro mandamento do Deus ego: a minha satisfação em primeiro lugar, não importando se precisam de mim ou não. A minha satisfação em primeiro lugar, importante sou eu. Se você tem um compromisso, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, você precisam de você, você é importante, ou você vai fazer algum diferencial. Ah, mas eu não quero ir. Não estou afim. Faz o que você quer. Primeiro a sua satisfação. O que você quer? Você não quer ir? Vai não. Mesmo que as outras pessoas ficam prejudicadas por sua causa. Por quê? Porque o importante é o seu bem-estar, é a sua satisfação. É isso. Terceiro mandamento do Deus ego é: o prazer é meu e ninguém vai tirar. O prazer é meu e ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Como, por exemplo, eu posso usar o exemplo disso sobre aquelas pessoas que têm uma vida sexual não muito legal, né, que acessam aí páginas pornográficas para se satisfazerem. E infelizmente muitos casais crentes entram nessas páginas para que eles possam ter algum tipo de imaginação, um tipo de tempero ou de inspiração para. Então, e muitas das vezes muitos casais não pensem em vocês que é só homem. Mulheres também, eu conheço assim, um número assim razoável de mulheres que acessam sites pornográficos. Mulheres.
mulheres que se masturbam e não querem ter a sua relação sexual com seu marido. E vice-versa, homem também. Com a seguinte alegação: não, mas é tão bom do jeito que eu faço. É claro, tem que ser bom, e você se conhece. Você vai saber a hora, tudo bonitinho, direitinho. Então o que o Deus Ego fala? O prazer é meu e ninguém tira, é meu. Você quer que eu compartilhe o meu prazer com você? Não, o prazer é meu. Você não vai tirar isso de mim. É meu prazer. Podia falar um monte, mas esses 3 são os mais importantes, que encabeçam aí os mandamentos do Deus Ego. Agora vamos ver Jesus. Lá em João 14:15 diz assim: se me amais, ou seja, se vocês me amam, guardai os meus mandamentos. Então, quando eu amo Jesus, quando eu guardo os mandamentos dele, vamos passar rapidinho quais são os mandamentos dele. Jesus fala o seguinte: Jesus fala que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que é isso? É negar a si mesmo, matar o ego. Então, o primeiro mandamento que Deus fala, se eu quero servir a ele, é matar o Deus Ego. Primeiro. Segundo mandamento de Jesus, amar o próximo. O que é amar o próximo? A gente já viu aqui que é promover o bem-estar do outro, ainda que isso cause um certo prejuízo para mim. Outro mandamento de Jesus, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, ou seja, Deus não quer que eu o sirva obrigado. Não quer. Se Deus quisesse que eu o servisse obrigado, Ele não me dava livre-arbítrio. Ou você nunca parou para pensar isso? E outra coisa também que eu falei anteriormente, que eu só posso gerar aquilo que eu sou. Deus só pode gerar seres livres. Por quê? Porque Ele é livre. A gente se pergunta, mas Deus do céu, o Senhor fez os anjos lá, os anjos se rebelaram. Senhor, por que o Senhor errou? Errou, Senhor. Deus não erra, Deus só pode gerar aquilo que Ele é. Deus é livre, então Ele só pode criar seres livres. Outro mandamento de Jesus aqui: gastar a minha vida pela causa do Evangelho. Não está escrito isso, mas em outras palavras é isso. Quando Jesus fala ir pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é gastar a minha vida por causa do reino, por causa do Evangelho. Essa semana eu vi no Facebook uma imagem de um fotógrafo profissional, fotógrafo que produz imagens para National Geographic, para revistas internacionais sobre natureza, sobre eventos naturais. E o cara, pena que não está sendo achando, não dá para trazer, que o cara ele estava dentro de um vulcão e a lava estava debaixo dos pés dele. Então a foto, uma outra pessoa tirando a foto, registrou ele com os pés pegando fogo, literalmente pegando fogo, a base, o tripé da câmera também pegando fogo, e o cara ali, ó, parado, esperando o momento perfeito para tirar a foto. E o tênis dele pegando fogo, porque ele estava em cima, ele tinha pisado na lava do vulcão, o tripé da câmera, e ele ali, ó, esperando o momento perfeito para tirar a foto perfeita. Agora os crentes hoje, se começar a pingar, não, vai chover, né? Não posso não. Não posso, vou ficar resfriado. Se eu ficar resfriado, ninguém vai pagar meu remédio. Eu fico pensando assim, Jesus, eu fiquei pensando nos negócios lá. Oh, meu Deus, esse povo aqui é muito miserável. Eu me incluo nesse povo também, eu também sou miserável demais. Miserável demais. E o último, um dos outros mandamentos de Jesus, não é o último, que fala que eu tenho que investir financeiramente no reino. Ou seja, dando os meus dízimos, as minhas ofertas e tal. E tal. Uma pergunta que eu coloquei aqui. Quem mora dentro de nós? Quem mora dentro de nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então, eu e você vimos aqui que não importa o que eu fale, o meu serviço, ou a minha vida, não importa como é que ela está ou como é que ela deixa de ser. O importante é o que está dentro de mim, é o amor. E que amor é esse? É o amor de Deus. O amor de Deus tem nome, chama-se Jesus. Esse é o amor de Deus. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, não é Jesus. Jesus é uma outra pessoa.
Então é o Espírito Santo que mora dentro de mim. Então como é que eu posso ter esse amor na minha vida? Como Pedro falou lá em Atos capítulo 3, na porta formosa lá. Olha, fulano, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então Pedro tinha Jesus. E como é que eu posso ter Jesus? É fazendo o que ele fez. É fazendo o que o amor fez. Ou você nunca prestou atenção, nunca parou para pensar? Você está conversando com alguém. Nossa, mas você está parecido com fulano. Ou está parecida com fulana. Mas por quê? Porque você está fazendo as mesmas coisas que ele faz. Quer parecer com amor? Quer parecer com Jesus? Faça o que ele fez. Aí as pessoas vão falar, você verdadeiramente parece com Jesus. Você parece com o Senhor. Você está fazendo o que o amor fez. E Jesus não foi hipócrita, e Jesus não foi mesquinho. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas as obras que eu faço, vocês também podem fazer, e obras muito maiores do que eu fiz. E muita gente acha que andar sobre as águas é obra super fantástica. É maravilhoso? Claro que é. Mas não é o maior que eu e você podemos fazer em nome de Jesus. Sabe qual é o maior que eu posso fazer? A coisa mais gigantesca que eu posso fazer em nome de Jesus? Amar a outra pessoa. Essa é a coisa mais fantástica que eu posso fazer. Mais fantástica. Porque se eu amo a outra pessoa, independente de quem quer que seja, eu me pareço com ele, eu me pareço com Jesus, eu estou fazendo a mesma coisa. Por que Jesus veio à Terra? Para resolver o problema do pecado? Ok, sim. Mas qual foi a motivação? Porque Deus amou o homem. João 3,16. Deus amou. Amou. Pelo ato de amar, o que ele fez? Ele deu. Deu quem? O seu melhor. Então, quando eu amo, fala igual o pastor falou domingo, ó, fresquinha. Quando eu amo, eu dou o melhor. Quando eu amo, eu dou o melhor. Ou você vai dar qualquer coisa para a pessoa que você ama. Com certeza você tem uma pessoa que você ama na sua mente. Seja seus filhos, seja sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pai, seja lá quem for. Você não vai dar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque se a pessoa tiver um nível de intimidade bom com você, o que essa pessoa vai fazer? Nossa, você me deu isso? Você não tinha outra coisa melhor para me dar, não? Então, sabendo dessa cobrança, o que a gente faz? Não, tem que dar o melhor. E com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que dar o melhor. Sabe por que a gente não oferta o melhor? Quando eu falo oferta, eu não falo de dinheiro. Sabe por que eu e você não damos o melhor? É porque Deus realmente não precisa disso. Deus não precisa da minha adoração. Ele tem milhares de milhões de anjos para fazer isso. E se ele não tivesse, Deus é satisfeito nele mesmo. Deus não precisa disso, não. Deus não precisa disso. Por isso que nós... tá bom. Não tá bom não, querido. Sabe por quê? Por que Deus cobra certas coisas de nós? Porque Ele sabe que eu e você precisamos de mudança todos os dias. Todos os dias. Por que as provações e as tentações vêm? Deus sabe que você vai cair, ou Deus sabe que você vai resistir? Sabe, Deus sabe de tudo. É eu que não sei. Por isso que tem certas provas que acontecem na minha vida e na sua. Senhor, por que está acontecendo tal coisa na minha vida e eu não estou entendendo? É porque Deus sabe que você é capaz de passar por aquilo, mas eu não sei. Então eu só vou saber quando eu passar pela ou por. É por isso que Deus permite certas coisas. Te garanto que na história da sua vida você já passou por momentos assim, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, se você não resolver, eu não vou aguentar. Não vou. E Deus lá no céu falou assim, você aguenta. Você que não sabe, mas você aguenta. E como é que Deus vai fazer isso? Mostrando, fazendo com que você passe. Porque se Deus falasse, olha meu filho, você tem potencial, para vencer gigantes, hein? Vencer gigantes. Vai entrar aqui, vai sair aqui. Porque infelizmente nós só aprendemos quando toca aqui, a nossa carne.
Porque se a gente aprendesse com o outro, o erro do outro já serviria para nós muitas vezes. Ah, eu não vou fazer isso, não vou. Não vou, desta água não beberei. Jamais, não vou fazer isso. Mais para frente, rapaz, eu falei que eu não ia fazer e estou fazendo. É porque Deus quer mostrar a nossa falibilidade. Não que Ele não saiba, é claro que Ele sabe. Mas Ele quer mostrar para nós quem realmente nós somos. E qual é a pessoa que Ele quer que nos transformemos. Amém? Amém? Amém. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pastor, passo a palavra para o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Amém? Que mensagem poderosa, né, irmãos? Glória a Jesus. E esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é amor. Que coisa tremenda, né? Jesus estava escrevendo no chão porque ele estava respeitando a intimidade da mulher. Isso é profundo, irmão. Isso é muito profundo. Enquanto os sacerdotes forçaram ela a ficar de pé para ela poder ficar nua, para todo mundo ver, Jesus curva a cabeça em respeito a ela. Isso é muito forte, hein? Muito forte. É possível alguém servir a Jesus, irmãos, sem amá-lo? É possível você ser um obreiro sem amar Jesus? É possível você ser um pastor sem amar Jesus? É possível. É possível. É justamente o que o Senhor está falando. Se não tiver amor, a motivação do crente, irmão, tem que ser amor. Eu sirvo ao Senhor porque eu amo. E isso é o que o pastor está tentando ensinar para a igreja desde que a igreja foi fundada. O pastor vem lutando para ensinar os irmãos: serve a Jesus por amor, irmão. Não por imposição. Não vem na igreja porque o pastor está falando você tem que vir. Não. Vem porque você ama. E você sabe o que Jesus fez por você. Então naquele dia, irmão, vai ter muita gente que não vai entrar. Porque existe isso, existe muito. Gente que faz a obra, gente que prega, gente que... Você olha assim e fala, meu Deus. Mas a motivação não é o amor a Jesus. É outras coisas. Infelizmente. Mas que nós possamos aprender, irmãos, a servir a Jesus por amor. Lembra do que Ele fez por você. Pelo menos isso. Jesus, certa vez, Ele disse, né? A quem muito é perdoado, muito ama. E você já notou que é isso mesmo? Às vezes você pega uma pessoa que era traficante, matador, prostituta. Você vê que são pessoas que falam de Jesus mesmo com paixão, com amor, que realmente, se for preciso, dá até a sua vida. Mas por quê? Porque eles foram muito perdoados. Eles reconheceram que o pecado era muito forte e que o que Jesus fez na vida dele é algo muito grandioso.